Olá a todos e bem-vindos de volta ao Carbon Scoring, o melhor lugar para quadrinhos, história e figuras de ação. E vamos provar isso hoje porque temos uma pilha de novos Marvel Legends que vamos abrir e dar uma olhada. Mas não é só isso, vamos analisar todas essas figuras. Tem algumas ótimas aqui. Temos embalagens retrô, temos cartas mágicas, temos exclusivos de loja, temos figuras máximas. Não vamos só passar por essas ótimas figuras. Vamos falar sobre a história em quadrinhos por trás de cada uma delas e o motivo pelo qual realmente nos importamos com essas figuras de ação. Então este vai ser um vídeo super divertido. E claro, sempre temos que começar com o Homem-Aranha. E vamos começar com o Hellfire Gala. Homem-Aranha. Essa figura era exclusiva da Walmart, conseguia pré-venda e chegou sem problemas. Agora, essa apareceu primeiro online. Tenho que admitir que, ao ver essa figura pela primeira vez, pensei que fosse uma piada ou algo customizado. Mas agora que estou com ela em mãos, na verdade estou até animado por ter mais um aranha para o meu Aranhaverso. Ótima embalagem clássica da Marvel Legends, eu adoro esse logo clássico do Homem-Aranha. Mas acho que o mais legal é o pôster do Hellfire Gala com o aranha no seu traje elegante. Então vamos abrir e ver o que temos aqui. O Hellfire Gala foi um conceito introduzido nos quadrinhos dos X-Men pelo escritor da era cracoviana, Jonathan Hickman, também ex-aluno da Clemson, Jonathan Hickman. Era uma celebração anual em que a nova equipe dos X-Men, escolhida por votação de todos os mutantes de Cracova, era anunciada ao mundo. Não era só uma grande festa para mutantes, alguns não mutantes também foram convidados. Líderes políticos, super-heróis, entre outros. E como o conceito disso era baseado no Met Gala anual de Nova York, tudo girava em torno da alta moda. Todos vieram com suas melhores roupas, como em um domingo especial. A maioria das pessoas tinha designs de fantasias completamente novos só para esse evento. E o Homem-Aranha não foi exceção. Ele foi convidado para o Hellfire Gala uma vez, e ganhou um traje especial desenhado pelo estilista mutante Jumbo Carnation. É bem legal, instantaneamente reconhecível como o Homem-Aranha, com o logo da aranha indo do ombro direito até o peito. Os padrões de teia únicos que você vê e os olhos típicos, mas ao mesmo tempo atípicos do Homem-Aranha. O esquema de cores, o azul e o vermelho. Você percebe que é o aranha, mas com muito estilo. Eu realmente gostei disso, gostei de como essa escultura é única. Tem tipo uns novos dentinhos de aranha saindo aqui atrás das panturrilhas dele. Mas o que realmente torna essa figura tão espetacular é a nova impressão a jato de tinta que a Marvel Legends usa. Como pode ver, era impossível obter linhas tão precisas. E esse degradê, o jeito que o vermelho se mistura com o azul, tanto na máscara quanto de forma ainda mais evidente nas mãos e nos pés, onde esse degradê aparece. Fica muito legal e imita exatamente o que vimos nos quadrinhos. Além disso, olha como as linhas estão bem definidas nessas mãos. É uma peça legal, sabe? Ele vai ficar ótimo na minha prateleira do Aranhaverso. E, sabe, eu achei que era uma piada, mas na verdade é bem legal mesmo. Eu vi pela primeira vez os conjuntos crossover de Magic, The Gathering com Marvel Legends na San Diego Comic Con. Os quadros estavam em exibição, dá pra vê-los na parte de trás da embalagem. Mas, sem dúvida, o que eu estava mais animado pra ver era o Homem-Lobo. E é a versão Deus estelar do Homem-Lobo. Vamos tirar ele da caixa e ver o que tem aqui. Eba, cartas mágicas. Agora sim, é pra valer. Seria compreensível se você não entendesse por que eu estava tão animado com o Homem-Lobo. Na verdade, se você não faz ideia de quem é o Homem-Lobo, eu não posso te culpar por isso. Mas acontece que esse é um dos personagens mais antigos da história do universo Marvel. Esse é John Jameson, filho de J. Jonah Jameson, cuja primeira aparição foi na primeira edição do Amazing Spider-Man. Sim, John Jameson era um astronauta, e ele teve uma missão fracassada que o Homem-Aranha teve que resgatar. E isso meio que desencadeou o ódio de J. Jonah Jameson pelo Homem-Aranha, porque ele salvou o filho como vigilante mascarado, não como o verdadeiro herói que era o filho astronauta. Isso tirou o heroísmo do filho. Então é isso, cara. Por baixo desse pelo branco está John Jameson. Muito louco. Mas é claro, ele se envolveu. Ele estava em outra missão de astronauta e encontrou essa pedra lunar que deu a ele os poderes do Homem-Lobo. Agora, essa não é a primeira figura do Homem-Lobo que recebemos. Na linha Spider-Man Classics, já tivemos o Homem-Lobo de macacão amarelo. Ela é bem mais fiel à sua aparência original em O Espetacular Homem-Aranha, quando ganhou os poderes do Homem-Lobo.
Essa versão, que é bem legal termos uma segunda versão de um personagem tão obscuro, é absolutamente fiel aos quadrinhos. Essa é da sua era como Homem-Lobo na fase Deus Estelar dos anos 1970 e vem com todo tipo de acessórios. Obviamente você tem o arco. A aljava dele vem com essas flechas, e elas vieram na embalagem achatadas assim. E eu fiquei pensando, bom, será que eu preciso, destacar ele da grade? Elas são feitas para dobrar e encaixar bem ali, o que faz com que se abram um pouco melhor. Então ele fica exposto de um jeito muito bom. Claro, ele lembra um personagem de fantasia dos anos 70 com espada, então é um lobisomem feiticeiro com espada e magia. Veja se há algo mais incrível dos anos 70 que isso. A mandíbula articulada deixa tudo ainda melhor. Novamente, essa impressão jato de tinta consegue ótima gradação de cor ao redor dos olhos dele. Se eu tivesse uma reclamação, seria sobre o bandoleiro. Aqui. A alça tende a ficar um pouco alta e é difícil ver a pedra da lua, ou gema lunar, ou seja lá o que for, no peito dele. Esse é um componente essencial não só dos poderes dele, mas também do visual. No geral, isso aqui é ótimo. Eu deixo o macacão amarelo na minha exposição do Homem-Aranha porque esse é o personagem que costumava interagir com o Homem-Aranha. Mas acho que esse cara vai pra minha prateleira cósmica para causar problemas com todos aqueles outros vilões, caras maus. Em seguida temos a versão máxima de um dos personagens mais populares que foi criado no universo Marvel nos últimos 30 anos, ninguém menos que Dupe. Muito legal. Não acredito que conseguimos um Dupe máximo. E é muito legal porque ele vem com um acessório do Deadpool também. Vamos tirar o Dupe da embalagem e dar uma olhada nele. Por acaso assim encontrei meu Dupe original outro dia. Esta é a versão Ecstatics do Dupe, que veio com a figura original do Deadpool da Marvel Legends. E ela captura perfeitamente a arte do Mike Allred, que foi o artista daquela série. Se ainda não leram Ecstatics de Peter Milligan e Mike Allred, precisam ler. É uma maneira completamente nova de olhar para os super-heróis na era das redes sociais, da atenção constante e de estar sempre na internet. E Dupe, claro, é o fotógrafo das desventuras de uma das equipes de super-heróis mais terríveis e fascinantes de todos os tempos. Então é muito legal que o nosso Dupe original tenha o logo dos Ecstatics, porque o nosso novo Dupe agora tem o seu logo X mais atual. Olha como eles conseguiram replicar bem a arte em ambos. Dupe não é nada, senão um verdadeiro espécime físico. Quero dizer, dá pra ver o quão perfeito é o corpo dele, aqueles gominhos adoráveis na cabeça, esses olhos tão sonhadores. E com a nova tecnologia Inkjet, os olhos ficam ainda mais cativantes. Ele até tem um sorrisinho de boca aberta. Agora, o novo Dupe é menor do que o original, mas com a pintura, ele parece muito mais realista. É fantástico. Eu até mostraria toda a articulação, mas temos pouco tempo neste vídeo. Então, como eu sei que vocês querem ver, vamos dar uma olhada no acessório do Deadpool, que veio com o Dupe máximo Deadpool. Quer dizer, acho que já tivemos muitos Deadpools ao longo dos anos e certamente não tem nada realmente revolucionário nesse aqui. É bom que ele tenha moldes extras de mãos. Gosto que ele está mais alinhado com o Deadpool do Ed McGuinness, com detalhes prateados e o logo do Deadpool. E aquele detalhe onde a máscara dele fica meio enrugada atrás. Os olhos, tudo é muito mais no estilo do Ed McGuinness do que do seu co-criador, Rob Liefeld. Mas eu realmente não sei o que eles estão tentando nos dizer. Isso torna este o Deadpool mais definitivo de todos os tempos. Quero dizer, claro, ele vem com um monte de bugigangas, acessórios e tranqueiras. Tem uma chimichanga, dinamite, efeitos de tiro e armas extras. Sim, a gente recebe uma porção de mãos, mas se você olhar para as mãos, elas são tão foscas. Elas não estão muito bem acabadas, parece que realmente precisavam de uma camada de tinta. E acho que isso meio que se aplica ao resto da figura inteira. É só que as cores são um pouco sem graça. Não ficou nem super brilhante, nem totalmente fosco, ficou no meio termo. Ficou meio que no meio termo. Quero dizer, ele tem coldres e todas essas coisas. E claro, ele faz aquelas poses bem Deadpool, sabe? Mas se você me perguntar por que isso é máximo, quero dizer, é a articulação dos dedos dos pés? É isso que chamamos de máximo agora? Não tenho certeza. Eu tenho muitas figuras do Deadpool. Esta é realmente só mais uma figura do Deadpool. Fico feliz que tenha vindo como brinde com o máximo. Ups, eu acho que se essa fosse a figura principal, eu ficaria realmente decepcionado com esse conjunto. Felizmente conseguimos o Dupe.
No fim, tudo dá certo. Valeu. Ah, sim, ele vem com uma cabeça extra, porque isso é incrível. Agora estamos chegando em uma figura que me leva de volta aos meus primeiros dias lendo quadrinhos. E essa é a versão retro do Quarteto Fantástico, de todo mundo que adora a Gigante Esmeralda, Jen Walters, a Mulher Hulk. Quem acompanha o canal há muito tempo sabe o quanto eu venero os quadrinhos. Guerras Secretas dos Super-Heróis Marvel foi minha introdução inicial ao universo Marvel, e isso moldou como eu vejo esses personagens nos últimos 50 anos, e isso é especialmente verdade para a Mulher Hulk. Se você se lembra, nas Guerras Secretas, Ben Grimm, o Coisa, o Tocha Humana e Reed Richards todos deixaram a Terra para ir até o mundo de batalha, onde lutaram contra o Defensor e a força combinada de alguns dos maiores vilões da Terra. E no final desse livro, Ben Grimm, que havia ganhado a habilidade de voltar à sua forma humana, decidiu ficar no mundo de batalha e continuar suas aventuras. E ele escolheu a Mulher Hulk para substituí-lo no Quarteto Fantástico. Então, o primeiro gibi do Quarteto Fantástico que eu tive foi justamente aquele em que a Mulher Hulk entra para a equipe. A Mulher Hulk tem uma personalidade incrível, claramente refletida nessa escultura facial. Ela está feliz, está sorrindo, está jovial, ela realmente adora ser a Mulher Hulk, diferente do primo dela, Bruce Banner, que é atormentado por ser o Hulk. A Mulher Hulk na verdade pode mudar de forma, mas muitas vezes ela simplesmente escolhe ser a Mulher Hulk, porque é a personalidade e a pessoa que ela sempre quis ser. Mas quando ela entrou para o Quarteto Fantástico, Susan Richards estava grávida do segundo filho deles, então teria sido o irmão mais novo do Franklin. Como a criança foi concebida na zona negativa, houve complicações. Na primeira ou segunda edição com a equipe, Sue sofre um aborto espontâneo e perde o bebê. Agora imagine você entrando para a primeira família da Marvel. Apenas 10 minutos após entrar na equipe, eles enfrentam uma tragédia indescritível. Esse era o nível que os quadrinhos dos anos 80 alcançavam. Não se tratava apenas de lutas de superpoderes, mas sim de drama familiar. E a Mulher Hulk, apesar de entrar em uma situação incrivelmente desafiadora, lidou muito bem com isso e se tornou uma verdadeira integrante do Quarteto Fantástico agora. Eventualmente, Ben Grimm voltou e a Mulher Hulk continuou sendo uma vingadora. Na verdade, me espere um segundo, mais tarde ela acabou se casando com esse cara. Sim, Jennifer Walters foi brevemente casada com John Jameson. Isso é loucura ou o quê? Mas Jen é realmente uma das minhas personagens favoritas no universo Marvel. E como começamos juntos, eu meio que sinto que crescemos juntos. E você sabe, a personalidade confiante dela, que é realmente simbolizada por essa figura com uma sobrancelha levantada, essa cabeça diferente com um rabo de cavalo que gira. Isso mostra bem o outro lado da Jenny Panui. Ela era uma profissional, ela era advogada muito antes de se tornar uma Mulher Hulk. Essa personagem realmente se sustenta sozinha. Mas ela vai ficar incrível ao lado de sua segunda família no Quarteto Fantástico. E se você está gostando de aprender sobre a história de todos esses bonecos de ação que a gente adora, dá um like nesse vídeo e se inscreve no Carbon Scoring, porque a gente traz isso para você toda semana. Mary Jane Watson é outra mulher poderosa presente no universo Marvel há muito tempo. Mary Jane apareceu pela primeira vez em Amazing Spider-Man 25 na Sombra. Nós a vimos pela primeira vez em Amazing Spider-Man 42, mas ela tem uma longa e histórica relação com o lançador de teias, incluindo lançar algumas teias por conta própria. Tudo bem, eu vou dizer, e vocês podem vaiar o quanto quiserem. Eu odeio tudo sobre o traje do Aranha de Ferro. É isso, odeio o vermelho dourado e esses braços extras super tecnológicos. E eu particularmente odeio a era dos quadrinhos ou a história que esse traje representou. Porque esse foi o traje que o Homem de Ferro construiu para Peter Parker. Ele havia conquistado sua confiança, havia descoberto sua identidade secreta, havia acolhido ele sob sua proteção. E então ele o manipulou para ser meio que um pequeno Homem de Ferro. Ele chegou a revelar sua identidade secreta ao público durante a Guerra Civil. Isso simboliza uma fase dos quadrinhos do Homem-Aranha que não funciona para mim. Agora, é engraçado porque eu acho que a relação entre Tony Stark e Peter Parker. Tom Holland no universo cinematográfico Marvel é brilhante e foi incrivelmente bem feito. Nos quadrinhos eu basicamente odeio o Homem-Aranha de Ferro, e essa figura não ajuda. Mary Jane apareceu nesse traje uma vez, em uma edição de O Espetacular Homem-Aranha, volume 4, edição 15. Em 2006, Tony e Pete enfrentaram um vilão, acho que era o Regente. Eles estavam apanhando e Mary Jane vestiu o traje do Homem de Ferro-Aranha, salvando o dia. Terrível Deus Ex Machina, personagem de uma vez só.
Adoro. Lembra Dan Slott? Adoro o que ele fez pelo Homem-Aranha, mas você pode aceitar ou ignorar. É uma nova escultura de cabeça da Michael Jackson, pelo menos conseguimos isso. No geral, estou um pouco envergonhado de ter comprado esse boneco. Por outro lado, aqui está algo de que eu simplesmente não me canso, o Spirit Spider exclusivo do Gamerverse. Vamos dar uma olhada nisso. Tudo bem, eu realmente não sou muito gamer, e acho que já deixei bem claro o meu lado nerd e snob dos quadrinhos até agora. Mas olha, quem entende de jogo reconhece, e eu sei o que é legal. E essa figura é simplesmente incrível. É um crânio azul em chamas com um traje do Homem-Aranha. Fala sério, eu não quero nem saber. É basicamente o reaproveitamento de peças de outras figuras. Não me incomoda que talvez aquilo nas costas dele seja mais um carrapato do que uma aranha. Essa coisa ainda é super legal. O jeito que o esqueleto branco se mistura com o peito, mas aí você vê o degradê azul nos braços e nas pernas. Ah, isso é muito legal. Agora ele está tão diferente que eu não tenho certeza se ele vai combinar com a prateleira do Aranhaverso. O lugar onde eu coloco, sabe, todos os meus diferentes tipos de Homem-Aranha, mas ele vai para algum lugar. Eles até têm olhos pintados no fundo do crânio. Eu adoro esse corpo. Não é como aquele corpo típico do Peter, magro, pequeno e atlético. É um corpo maior, quase do tamanho do Capitão América, Capitão América, Capitão América, um corpo do tamanho do Capitão América. Mas tudo bem, eu acho que, sabe, combina mesmo com esse espírito de vingança. Motoqueiro fantasma junto ao nosso lançador de teias é uma figura muito legal de ver. A boca faz alguma coisa? Não, a boca fica fechada porque ele nem precisa dizer nada. Porque ele é tão incrível que pode simplesmente olhar para você em silêncio e continuar sendo totalmente maneiro. Beleza, estamos de volta com mais uma das figuras Combo Magic, The Gathering Marvel Legends. Desta vez o agente Anti-Venom. Agora, eu já contei pra vocês o quanto o Lobo Humano é antigo na história da Marvel, com John Jameson aparecendo na primeira edição do Homem-Aranha, Agente Anti-Venom. Na verdade, ele é mais antigo que isso. Porque quem está usando esse traje é o Flash Thompson. E ele apareceu em Amazing Fantasy XV. Vamos dar uma olhada. Então, o velho Eugênio aqui teve uma espécie de reinicialização suave nos anos 1990, em vez de ir pra guerra e lutar no Vietnã, como ele tinha feito originalmente nos anos 1970 nos quadrinhos do Homem-Aranha. Ele foi transportado para os anos 1990, alistou-se no exército e lutou no Iraque. E infelizmente perdeu as duas pernas por causa de um artefato explosivo improvisado. Ele voltou depois da guerra e realmente teve dificuldades para encontrar seu lugar. Ele surgiu nos quadrinhos do Homem-Aranha, mas não teve papel relevante. E então surgiu a oportunidade de trabalhar com a Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division e com os Vingadores, ao se unir ao simbionte Venom, o que permitiria que o material biológico dele regenerasse suas pernas e servisse ao seu país. Primeiro foi Agente Venom, com um traje preto e branco que lembrava o Venom, depois Agente Anti-Ben. E então, nos dias finais disso, ele se tornou o Agente Anti-Venom. Agora, o problema era que ele não podia ficar ligado ao simbionte por mais de 48 horas seguidas, ou a loucura do simbionte tomaria conta dele. Isso resultou em histórias legais. Esse é um boneco de ação muito maneiro. Já tivemos um Agente Anti-Venom antes, mas era meio que tudo improvisado, reaproveitamento. Este aqui tem muito mais peças novas, eu acredito, peças esculpidas novas, com certeza, articulação muito melhor e uma estrutura muito mais realista para o Flash. Gosto também dos tentáculos do Venom, que permitem segurar suas armas. Acho que o Agente Anti-Venom foi para o espaço, mas não lembro se foi quando era o Agente Venom, com certeza foi na era do Venom. Não consigo lembrar se o Agente Anti-Venom também foi membro dos Guardiões da Galáxia. Mas nada mal para um cara que era o maior fã do Homem-Aranha e o maior inimigo de Peter Parker. Beleza, vamos lá. Hora de celebrar uma das maiores histórias da lendária trajetória do Wolverine, a saga Arma X. O lugar onde descobrimos como o Wolverine ganhou seus ossos de adamantium e suas garras de adamantium. E está nesse lindo cartão retrô laranja dos X-Men, onde eles lançaram essa figura na primeira coleção dos X-Men. Isso já foi feito na coleção Toy Biz e também na Marvel Legends da Hasbro. Mas eu quero abrir isso aqui e ver se esse é o melhor Arma X-Wolve que já tivemos até agora. Marvel Comics Presents foi um título de antologia que a Marvel tentou lançar no final dos anos 80. Era uma revista semanal que geralmente trazia 3 ou 4 histórias por edição.
Havia algumas histórias bem curtas, de 1 ou 2 páginas, havia uma história secundária e também havia a história principal de capa. E ao longo de 8 ou 12 edições, o artista extraordinário Barry Windsor Smith escreveu e desenhou a história definitiva da origem do Arma X. E ele escreveu como um conto de terror. Quero dizer, era realmente como uma novela de terror incrivelmente gráfica. E era em pequenos trechos, então a ação realmente acelerava. E o traço incrível e incomparável dele era simplesmente deslumbrante. E eu acho que essa peça, essa figura, faz um bom trabalho em capturar isso. Sabe, Barry Windsor Smith era alguém que colocava tantos detalhes inacreditáveis em sua arte. E você pode ver isso no capacete e nos diferentes mecanismos. Tem os fios e tubos saindo. Eles parecem alimentar e controlar a fera selvagem que era Logan. E claro, isso foi muito antes da história oficial de origem do Wolverine, que aconteceu no início dos anos 2000. Então, esse foi meio que nosso primeiro olhar para o passado do Wolverine. Agora, uma das coisas que eu mais gosto nessa figura são essas mãos abertas e espalmadas. Porque isso dá a sensação de como é doloroso quando Logan solta aquelas garras das mãos. Na época desse livro, parecia que as garras eram algo que tinham sido acrescentadas a isso. Eles tentaram enxertar o Adamantium em um esqueleto, e havia Adamantium extra, então ele cresceu nessas garras que saíam das mãos. Quando vimos a história de origem feita por Joe Quesada, percebemos que o Wolverine na verdade já tinha garras de osso antes disso, e o Adamantium só foi enxertado nelas. Isso é realmente bom. Sabe, cada uma das figuras do Arma X que recebemos tem sido realmente boa. Sinceramente, acho que aquela da Toy Biz é uma das melhores de todas. Mas uma coisa que essa aqui tem e as outras não tem é que ela vem com uma cabeça extra. Vamos dar uma olhada nisso. Eu gostei disso. Você pode ver que esse é um rosto do Logan sem máscara bem único, muito diferente dos que já recebemos antes. Ele tem diferentes entradas na cabeça. Ele tem um penteado dos anos 80 incrivelmente único. E pode acreditar, eu estava vivo naquela época. Então eu sei o quanto isso é realmente legal. A impressão a jato de tinta cria textura, e o sombreamento nos olhos faz os lábios parecerem mais humanos. Fui lá e troquei as mãos dele por mãos sem garras. Você também tem essa opção. Minha única reclamação, acho que com essa cabeça, é que quando ele tinha esses dispositivos ao redor do rosto, era parte da tortura do programa Arma X. Eu gostaria que ele tivesse outra expressão, quase rosnando, como se estivesse em agonia. Mas fora isso, essa é realmente uma adição muito forte e digna para a sua coleção do Wolverine. Vamos lá, você sabia que eu estava guardando essa, o Homem-Aranha destruído da linha Magic, The Gathering. Circulam rumores de que essa figura teve problemas sérios, especialmente no quadril direito, quebrando ao sair da embalagem. Perguntei isso à equipe da Marvel, Dan e Dwight, quando os entrevistei semanas atrás na San Diego Comic Con. Eles sabem do problema e disseram que, se houver algum, há um número de atendimento ao cliente aqui atrás para você ligar. Vou tirar isso da embalagem agora e ver o que acontece com esse quadril. E então olhar bem para o Homem-Aranha devastado pela batalha, sério. Também é meio frustrante quando pagamos $50 para conseguir esses acessórios especiais com o Homem-Aranha Máximo. E aqui, eles apareceram de novo, quase imediatamente. Beleza, direto da embalagem. Hora da verdade, né? Vamos tentar isso. Quadril esquerdo, nada mal. Desce, ok. Tem aquela articulação de abaixar, sabe? Quadril direito. Sabe, eu acho que, um pouco giratório. Acho que se você apoiar, sabe, se não forçar, quero dizer, isso se move bem. Então, você tem que, se você meio que apoia enquanto move e dobra. Eu não acho que haja qualquer problema com isso. Marvel Legends costuma usar um plástico um pouco mais grosso. Às vezes demora para amaciar essas articulações. Digo, isso acabou de sair da embalagem. Elas não se movem tão bem antes de você brincar com elas por 15 ou 20 minutos. Depois desse tempo, elas ficam bem maleáveis e ótimas, sem problema. Prontos. Arranquei a perna tentando dobrar o joelho duplo, pois estão meio duras. Sabe, não é o fim do mundo. Peça nova aqui, porque você tem o dano ali. Peça nova ali. Bons cortes. Obviamente, essa figura é uma referência à figura da segunda linha do Spider-Man clássico. Lá em 2001, essa era a versão com danos de batalha. Aquela tinha ainda mais sinais de desgaste e arranhões que esta.
mas eu realmente gosto do cabelo do Peter voando, e que ele tem um rasgo no queixo. Você pode ver o aspecto irregular da máscara, e a gente vai ver uma cabeça do Peter daqui a pouco. Acho que esse é o Renove Seus Votos. Se você vê dedos dos pés dobráveis, isso geralmente indica o corpo do Renove Seus Votos. Obviamente com modificações, quero dizer, essas são peças novas que têm uma nova escultura. Isso não é pintado, é um rasgo esculpido junto com a luva ali. Os olhos são um pouco finos, não sei se eles necessariamente representam o estilo de algum artista específico. Além disso, a aranha nas costas, devido ao mecanismo da articulação borboleta do ombro, é um pouco menor do que eu gostaria. Geralmente gosto que ela ocupe quase toda a parte de trás, mas tudo bem, adoro isso. Acho que você consegue colocar o Homem-Aranha em algumas poses, né, de verdade, quando você tem a articulação dupla. Quando você combina essa articulação abdominal com essa bola, você consegue umas poses bem legais do Homem-Aranha ali. Mas tem que tomar cuidado. Digo, dá pra sentir que fica meio estranho. Talvez eu esteja exagerando, talvez eu esteja pensando demais, mas eu não quero que isso quebre. Foi caro. Vamos não quebrar. Vamos colocar na cabeça do Peter Parker. Agora sim. Esse cara vai ter que se explicar quando descer para tomar café com bolinhos de trigo na casa da tia May. Acho que dá pra ver que ele tem um pequeno corte no lábio superior desse lado e está até esculpido e inchado bem ali. Isso é um detalhe interessante. A impressão a jato de tinta deixa o olho roxo bem mais realista. Os arranhões e riscos. Ele tem um cabelo meio anos 90, gosto do Pedro, com mais cachos, e a cor castanha ficou ótima. Esse aí tá bem acabado. Pedro Parker, curti bastante, foram muitas figuras. Qual foi o seu favorito? Eu tô tentando escolher entre Homem-Lobo e Dupe, não sei. Os Homens-Aranha estavam legais, comente o que achou. E como sempre, pro melhor dos quadrinhos, história e action figures, se inscreva no Carbon Scoring.